Se você precisasse traduzir a Amazônia em um único sabor, qual seria? Eu chutaria chocolate. E isso tem tudo a ver com a sua dose de diálogo e inspiração de hoje. Portanto, seja bem-vindo ao Café com Drummond. Uma pena que cheiro ainda não é possível transferir via televisão ou smartphone. Eu tô aqui com um chocolate da Aoro e este é mais um Café com Drummond. Poderia ser, no dia de hoje, chocolate com Drummond, mas não é comigo, é com a Lari Ribeiro, essa maravilhosa paraense papaxibé que deu o nome e vai contar tudo pra gente sobre como é que esta pérola, este chocolate magnífico, ganhou seu coração e transformou também a sua realidade. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada, Isa. Obrigada, gente. Obrigada a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho de toda essa cadeia linda, deliciosa, que é a cadeia do cacau e do chocolate. E ter essa oportunidade, assim, é muito valiosa. A gente está organizando isso já há um tempo, desde a temporada passada, mas finalmente deu certo, né? As coisas acontecem no tempo que tem que ser e eu fico muito feliz, principalmente porque naquela época da primeira temporada ainda não tinha acontecido a transição de nome, né? O rebrand da sua marca de chocolate e eu acho que agora a gente tem muito assunto para tratar. Primeiramente, eu sei que muitas pessoas já te conhecem, você está lá nas redes sociais de forma muito ativa, é o rosto mesmo da marca, mas muitos aqui vão ter a oportunidade nesse momento de desvendar, descobrir quem é a Lari Ribeiro, portanto, sinta-se à vontade para se apresentar. Gente, é um prazer conhecê-los. Eu sou a Lari da Auro, ou também Lari Ribeiro, né, como normalmente eu assino, mas me apresento como Lari da Auro porque, para deixar claro, que essa marca vem de mim, assim como eu venho dela, né? A Auro assim, ela veio para tirar de dentro de mim todo aquele desejo de valorizar a riqueza que é da nossa terra, sabe? Ela é tão rica, tão valiosa, e não é só pelo ouro que é extraído aqui, mas nem pelos minérios, mas o que a floresta nos traz de riqueza e o que a gente pode devolver para essa floresta. Então, trabalhar com a riqueza genuína o legado da Auro, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz e intrigada mesmo, estimulada a falar sobre a sua história, porque você e a Auro agora fazem parte de uma mesma essência. É como se a gente não conseguisse dissociar a pessoa da empresa, do produto. E isso é muito poético. Sim. E eu fico muito feliz de poder contar essa história. Mas muito antes de nascer esse desejo no seu coração, existiu uma Lari que foi criada na periferia de Belém, sim, que tem uma história de muita força, de muita luta e que teve muito incentivo da mãe. E eu quero compartilhar essa história com as pessoas. Então, conta pra gente, vou rebobinando a fita, como é que começou essa história lá da Mini Lari em Belém? A Mini Lari nasceu dia 2 de janeiro de 1998, na cidade de Belém, e viveu lá por 18 anos, até os 18 anos de idade. Minha mãe foi uma mãe solo, na periferia de Belém, eu sou do Bengui, sou do Bengola, então, assim, foi uma vida muito desafiadora. Mas eu tive muito incentivo dela, e mesmo à distância do meu pai, de estudar, de aprender, de ser muito curiosa, de não ver dificuldade na hora de aprender. O que me permite hoje fazer 1 milhão de coisas e me reinventar, justamente por acreditar que eu consigo e eu posso aprender qualquer coisa, sabe? A minha mãe sempre teve o sonho de abrir o próprio negócio, ela foi empregada doméstica por muitos anos e ela sempre teve esse sonho de ter o próprio negócio, para que ela pudesse ter essa liberdade de tempo financeira que o empreendedorismo pode proporcionar. Só que ela só tinha esse desejo, né? Ela não tinha suporte, nem recursos. Ela abriu o primeiro negócio como dava, e eu tinha em torno de uns 14, 15 anos, quando ela realmente conseguiu abrir o primeiro negócio dela. Só que aí não durou muito. E eu, do jeito que eu tinha, eu tentava estudar, justamente esse desejo de tentar aprender alguma coisa nova, para dar suporte a ela dentro do universo do empreendedorismo, eu tentei ajudar ela da forma que eu podia, mas enfim, o filho do empreendedor, ele é o último que tem voz,
Exato. Normalmente a gente pena. Mas assim, o que era possível eu tentava dar suporte. Ela ajudava muito na parte de atendimento e tentava ajudar ela na parte de gestão. Mas ela era muito teimosa. Só que aí eu pensei, um dia eu vou ter um pra mim. Porque o empreendedorismo, ele é um bichinho assim que te pega e te abraça e tu não consegue pensar em outra coisa, viver outra coisa. E aí eu pensei, eu vou abrir um pra mim também. E aí eu vou poder mandar e desmandar. Vou poder aplicar tudo que eu aprendi. E aí eu pensei na hora da decisão da faculdade, eu tinha muito desejo de trabalhar na área de comunicação, mas como esse bichinho do empreendedorismo pegou mais forte, aí eu vou para a área de negócios. E aí eu pensei, administração ou economia? ADM, tu pensas assim, é difícil ver um administrador dono de um negócio. Normalmente tu vê ele trabalhando para alguém e essa posição eu não queria. Eu queria ser a tomadora de decisão. Então eu pensei, o economista. O economista ele tem aquele conhecimento da gestão e tem o conhecimento da operação, da parte mais ampla, macroeconômica. Então vou para a faculdade de economia. E eu passei aqui para Marabá, para a região sudeste do estado, que eu acho que era para ser. Nunca tinha saído de Belém. Eu passei de primeira no Enem, estava ainda no ensino médio, estava no terceiro ano quando eu passei e não pensei duas vezes em me mudar. Não tinha um centavo no bolso, minha família me ajudou por algum tempo, mas vim com a cara e coragem, porque quando você é tão escasso de oportunidades, você agarra a primeira que tem, porque ela é sua, você lutou, só você sabe o quanto você se dedicou para alcançá-la. E eu não queria abrir mão disso, eu não queria tentar mais um ano. Porque nunca se sabe se essa oportunidade vai bater novamente na sua porta. Então eu fiz todo o sacrifício possível para ir vir morar, minha família me ajudou, mas muita sorte que na época, e ainda hoje, a Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, a Unifesp, ela dá muito auxílio para que o estudante, mesmo de fora, consiga se manter dentro da universidade. E tornou possível a minha vinda e estadia aqui ao longo da faculdade. Nossa, que incentivo! Você fez uma fala agora muito marcante, que é quando somos escassos de oportunidades, nós agarramos aquela que vem com todas as forças, porque não tem chance para o erro. E talvez realmente não tenha essa chance. E essa fragilidade, essa liquidez que nós vemos hoje muito na juventude que chega, me assusta. Me assusta porque nós estamos vivenciando um roteiro onde a juventude ela não persiste, ela não decide e ela não quer ter o controle da própria vida. Ela quer viver naquele esquema do deixa a vida me levar. E desde o primeiro momento que eu tive contato com você, eu percebo que você está muito longe de ser essa pessoa. Você é exatamente o oposto. Você é aquela que vem. Para você não tem meias palavras, não tem talvez eu vá, é sim. E eu vou fazer dar certo. E se tiver que pegar uma van lá de Marabá para chegar aqui, você vem e chega com um sorriso no rosto. Lari, não foi fácil. Você vem da periferia, você está num estado que infelizmente ainda é muito negligenciado quando comparado com outros estados da nação. Você é uma mulher, você é uma jovem. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios. Por mais que você veja o mundo com uma lente muito positiva, eu sei que esses desafios existem. Então eu queria que você compartilhasse um pouco deles com a gente. Eu acho que eu tive que trazer a positividade. E eu trago todo esse mérito para o meu esposo Silvio. Porque, assim, é muito desafiador tu receber muitos nãos. E é toda hora. Só porque agora as coisas mudaram não quer dizer que as coisas facilitaram, não. O não é persistente, é recorrente, mas é aquele... Se você acredita no que você está fazendo, se você acredita em você, e isso também é você cercar de uma rede de apoio que também acredite em você... você vai encontrar um jeito de fazer aquele não virar um sim. Então, é muito desafiador, é muito difícil, é muito puxado. E tem horas que tu desiste de ti, desiste do que tu quer, mas é ter essa rede de apoio para dizer assim, não, é temporário, é momentâneo. Olha o que tu já alcançou até aqui, olha o que é possível. O que a gente pode fazer para tornar esse não em um sim? Que aí tu vai se recobrando, porque às vezes a gente é tomado pela emoção, o que é muito característico tanto de fato de ser jovem,
quanto da geração que vive uma ansiedade muito grande. E eu não sou alheia a isso, porque eu também sou parte dessa geração. Mas é entender que é possível, e sempre acreditar que é possível. De alguma forma vai ser possível. Não pode não ser hoje, pode não ser agora, mas uma hora vai ser possível. E a chave da persistência é acreditar que é isso, que uma hora tu vai conseguir. Talvez não do jeito que tu gostaria, não na rapidez que você gostaria, mas vai acontecer. Lembra, a primeira vez que eu vim aqui foi há 1 ano atrás, logo depois do Já tem 1 ano? Já, foi depois do Búfalos Gourmet, Uau. que é em agosto. Então, eu estava até falando pro rapaz que me recepcionou, que ele disse assim, eu disse, nossa, já faz quase 1 ano desde a primeira vinda que eu vim aqui. E só agora eu consegui entrar no mercado de Paraupebas. Só agora que foi possível. 1 ano depois eu tive que transicionar de marca, eu precisei estruturar uma fábrica, eu precisei construir uma marca, eu precisei ser entrevistado por N canais de comunicação e muitas vezes pelo correio, precisei participar de 3 festivais internacionais, tive que rodar o estado para alguém acreditar em mim aqui, entendeu? E algumas pessoas acreditaram lá na minha cidade, lá em Belém, entendeu? De onde eu vim, em Marabá. Então, assim, o não, ele é persistente e recorrente. Mas acreditar no que você faz tem valor e acreditar que você é capaz de tornar aquele não um sim é o que permite tu continuar tentando, entendeu? E a geração, ela vive isso a partir de todos os estímulos que existem. A internet, ela acelerou muita gente. E mesmo quem não é da geração, vive uma ansiedade muito exacerbada. E aí a ansiedade e a depressão andam de mão dada. Então, assim, é muito desafiador para todo mundo, porque a gente vive num mundo onde a internet faz parecer que tudo é muito rápido, tudo é muito simples. Fácil. Que é fácil, ainda mais para quem está fazendo o caminho certo, porque recorrer a tigrinho é muito fácil. Mas, realmente, encurta o caminho, mas o que tipo de coisa tu abre mão? Até mesmo os grandes influenciadores demoraram anos. Eu vi uma entrevista recente do Whindersson falando que ele ficou fazendo vídeo por 5 anos até ele estourar. Só porque tu viu um vídeo dele ontem e hoje ele estourou, não quer dizer que foi rápido. A Aurô não nasceu Aurô, nasceu Cacau do Pará. Que também é um nome muito forte, mas eu entendo que tem menos personalidade, tem menos essência, porque pode ser mais do mesmo, né? Afinal, todo o cacau que é produzido aqui é um cacau do Pará, sim. Então, consequentemente, tira um pouco dessa essência tão autêntica que você consegue imprimir na sua verdade. Conta pra gente um pouco dessa transição de marca, em que momento você virou essa chavinha e percebeu que era hora de mudar? As pessoas esperam, às vezes, uma resposta assim muito... aspiracional. Gente, poética. Foi meramente técnico. Eu fui lá no INPI verificar se era possível registrar a marca Cacau do Pará. Não é possível. Não posso me apropriar de uma marca, de uma identidade de uma região, de um povo. Assim como o cacau da Amazônia, cacau amazônico, cacau do Pará, não pode ser registrado por uma entidade privada. E logo eu não podia me apropriar da marca que eu usava. Era essa fragilidade técnica que às vezes não, ela deve acontecer logo no início. Quando você pensar em um nome, procure uma assessoria, o Sebrae ajuda muito nisso, procure um assessor privado para fazer essa pesquisa e verificar se seu nome é viável. Recentemente, uma colega empreendedora lá de Marabá me perguntou assim, olha, alguém me falou que já usava esse nome e estava registrado. Será que eu consigo registrar? Não, amiga, começa a se preparar porque você vai ter que trocar de nome. Eu disse, mas nunca mandaram mensagem. Mas se mandarem mensagem, eles podem te processar e cobrar royalties, porque o nome é deles e você está se apropriando de uma forma indevida. São 2 realidades diferentes, mas deixando muito clara a importância de você cuidar dessa parte técnica. Apesar de saber, né, na época que a gente pesquisou, isso já faz um tempo, já faz mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, na verdade, a gente não tinha nem dinheiro, nem possibilidade de fazer uma transição de marca. Mas a gente foi dando um passinho conforme podia. O primeiro a gente ganhou de presente de um amigo meu que ele é estrategista de marca e ele acompanha muito a minha jornada desde da minha primeira empresa, que ele foi meu consultor de marca e tal. Ele me deu de presente o nome, a consultoria de Aurô.
Então a gente fez todo um processo, porque escolher um nome que te diferencie, que é o objetivo de construir uma marca. É muito difícil. É dificílimo, existe toda uma metodologia, na verdade várias metodologias para você chegar no nome. E o nome ele tem que fazer sentido para essa marca, para o que ela comunica. Então a gente fez todo um processo, acho que demorou uns 60 dias, e a gente chegou no nome Aurô. Na verdade não era Aurô o que a gente tinha escolhido, era um nome muito parecido. E aí, só que a gente não tinha dinheiro para protocolar no INPI. Mas 90 dias depois, aparece no Instagram o nome muito parecido com o que a gente tinha escolhido. E a pessoa registrou. Ai. Nossa, gente! Aquela dor no coração, tipo, que angústia, meu Deus, parece uma perseguição. Parece, menina, pra dar certo, dá tanta coisa errada, pelo amor de Deus. Quando falam assim, já deu tudo errado, não tem mais como dar, você fala, dá sim. Tem sempre um degrauzinho mais embaixo. E aí, a gente não, das opções que ele tinha dado, a gente ficou com a Aurô. Só que aí, a gente já tinha se apegado ao nome anterior e ficou, mas enfim. Aí teve que aceitar, né? Quando não tem remédio, remediado tá. Então aceitamos. Aí um outro amigo, olha, amizade às vezes é melhor do que ter dinheiro. Ah, minha filha, ninguém precisa ser o rei, basta ser amigo dele. Exato. E aí um outro amigo disse assim, Lari, eu entendo o que tu tá passando. Inclusive eu queria mandar um abraço para esses dois amigos, o Alan, que me ajudou no processo dentro do INPI, a esposa dele, Priscila, e o Pedro Fandrá, que foi o consultor responsável pelo nome de Aurô. Então, muito obrigado. Falarei sempre do nome de vocês, porque vocês são, assim, estão no meu coração e na história da Aurô, né? Mas, assim, e aí ele disse assim, olha, eu te entendo, já passamos por isso também, então, assim, vou te ajudar. E aí eles protocolaram, e ainda estamos em processo, finalizando o processo dentro do INPI. E, assim, incrível. E se alguém precisar, pode contactar o Alan, manda mensagem lá na Aurô que eu passo o contato dele. É incrível, o trabalho deles, assim, é muito bom. E aí, iniciamos. Só que a gente tinha um nome, tinha um registro no INPI, mas não tinha uma marca. Ter o nome era só o nome mesmo, tipografia normal. Escreveu à mão. Exatamente, não tinha, era um documento em PDF. E aí a gente começou a procurar um designer que conseguisse trazer toda essa humanidade que tem por trás de uma marca, da nossa marca, o que a gente quer deixar para o mundo, que mensagem a gente quer passar. E a gente encontrou o Tono, que é um baiano, que nunca tinha mexido com chocolate. Uau! Pois é, numa terra onde se planta café, que ele mora na parte da serra da parte diamantina ali, do leste da Chapada Diamantina. Uhum. Nossa, ele disse assim, tem vinho, tem café, mas não tem cacau aqui. Eu disse, porque é no outro extremo da Bahia. E aí ele conseguiu trazer essa essência e foi apaixonante. Ele entregou esse projeto em julho do ano passado. Só que a gente não tinha dinheiro para tornar o projeto em realidade. E aí, não tem dinheiro? Vamos continuar do jeito que está, até tornar isso possível. E aí a gente continuou. E é lapada, porque quem viu o Cacau do Pará, já tem pouquíssimos registros dessa história, mas logo a gente posta um TBT do que era e o que se tornou. Mas era o pacotinho que normalmente está aqui, com uma etiqueta na frente e uma etiqueta atrás. E é isso, foi o que funcionou ao longo do tempo. E era o que era possível a gente fazer com o recurso que a gente tinha, com a possibilidade que a gente tinha. A gente optou entre fazer uma embalagem bonita ou construir uma fábrica que gerasse um bom produto. A gente escolheu a fábrica. Porque se eu tiver uma casca bonita, o que vai ter de conteúdo? Você tá certa. E aí a gente recebia muitos elogios pelo chocolate, mas quando batia na cara com a embalagem, era lapada em cima da gente, reclamando e dizendo, vocês têm até... A melhor elogio é aquele assim, vocês têm até um bom produto, mas a embalagem é tão feia. Eu disse, gente, eu faço o possível. É o que eu tenho hoje, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, não é porque eu não quero. Se você me financiar, eu vou resolver. Mas, enfim, e aí eu consegui um crédito no Bampará e possibilitou, que é focado para mulheres empreendedoras, inclusive, que vale a pena compartilhar, que você pode tirar tanto no CNPJ quanto no CPF, entendeu? Então, existem muitos recursos para a gente acessar e que são possíveis aqui no nosso estado. Só que eu optei por máquina.
porque não adianta eu ter uma casca bonita se eu não tenho um bom produto. Fui estudar, fui melhorar ao longo desse ano, e até que chegou o Festival Internacional de Brasília, em junho deste ano, que a gente, no raspo do tacho, porque alguém desistiu, lembraram da gente. Na verdade, lembraram da gente não. Eu bati na porta das pessoas. Porque a gente aqui nesse quintalzinho, na parte sudeste do estado, não tem visibilidade no cacau. Os pioneiros e quem é muito forte é na região da Transamazônica, ali para Altamira, Medicilândia. Já cheguei a ouvir de autoridades dentro da cadeia do cacau que não existia cacau em Marabá, não existia fábrica de chocolate em Marabá, que era invenção minha. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. Eu existo, tá? Eu tô aqui. E eu mandava entrevista contigo, eu mandava as entrevistas que eu dei para correio, para justamente tentar validar. Gente, já foram na minha fábrica, já me visitaram, olha aqui, existe, tem fotos, tem registro. Mas mesmo assim, não existia. Mas essa aí do raspo do tacho eu consegui, porque era organizado por outra entidade. E aí eu consegui essa oportunidade de sair do estado e representá-lo através do nosso chocolate, que teoricamente não existia. E foi assim maravilhoso ver o quanto o Brasil, ou pelo menos Brasília, que foi o recorte que eu tive, que é uma cidade bem cosmopolita, enxerga o Pará com olhos tão sedentos para conhecer o que temos por aqui, tão alegres por provar, por ter a possibilidade de provar o que é fabricado aqui, de ter acesso aos ingredientes, aos sabores, aos aromas, que lá temos uma imagem maravilhosa. Que é algo que a gente, na verdade, não consegue conceber, porque a gente vive tão blindado em função de um preconceito que existe, principalmente no eixo sul-sudeste, que a gente não consegue enxergar que em alguns lugares as pessoas têm um olhar afetivo, né, para o que a gente produz aqui. E isso é muito maravilhoso. Eu tenho muitas perguntas sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu tenho certeza que você que está aí do outro lado está curiosíssimo para saber o fim dessa história. Aliás, o fim não, né, gente? O recomeço dessa história. Daqui a pouquinho o Café com Drummond está de volta. Toda vez que eu entro nesse rio, eu me pego pensando na vida. Eu sempre achei que o futuro era algo lá longe. Um dia eu comecei a pensar naquele outro futuro, o que está mais pertinho da gente. O futuro pode estar em cada coisa que ajuda a melhorar nossa vida. É bonito de ver os meninos felizes da vida, o tempo trazendo coisas boas, a vida se iluminando. Sabe que é até bom pensar no futuro como o amanhã, mas é melhor lembrar que ele acontece aqui, no que a gente faz hoje. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Chegou a hora da nossa pausa para o café. É o nosso momento Santa Clara. Há mais de 65 anos, o Café Santa Clara faz parte da nossa rotina, seja no café da manhã em família, na pausa do trabalho ou no café da tarde, com cafés para todos os gostos e ocasiões. Cafés tradicionais, cafés especiais, solúveis, cápsulas, cappuccinos. Hoje eu tô aqui com o meu coado na mão e você sabe, como sempre, tá uma delícia. Café Santa Clara, a diferença é clara. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond, chocolate com Drummond, chocolate com pimenta, porque a gente já conversou aqui, inclusive, Lari,
Tem que rolar uma collab aí, viu? Entre a Dinan e a Auro. Ah, com certeza. Um chocolate com pimenta aqui que é pra gente... Aquecer o coração. Aquecer o coração. E eu diria que ele tem até que ter um escritinho ali, Café com Drummond, no final das contas, que é justamente para poder mostrar para essas pessoas da onde nasceu essa essência. Com certeza, com certeza. E essa mistura não tem como dar errado, Não né? tem como dar errado. Lari, você falava no nosso bloco passado sobre essa mudança, né? O rebrand, para quem quer entender como é que funciona isso na prática. E eu me lembro muito de estar em Belém no ano passado, nós já nos conhecíamos e eu estava na Estação das Docas, naqueles quiosquinhos que ficam ali dentro das docas e conversava com uma empreendedora. E comecei a falar do seu chocolate, porque eu já estava muito apaixonada pelo Cacau do Pará, falando, nossa, mas por que tu não vende? O Cacau do Pará tá aqui mostrando foto. E aí eu me lembro dela falando assim, eu conheço a Lari, o chocolate dela é maravilhoso, só que ela não tem embalagem. E aquilo foi uma facada no meu coração. E eu lembro que ela falou muito, não, já existem os projetos, principalmente relacionados ao Sebrae, mas falta verba, falta o apoio, o incentivo. E você falou pra gente que chegou a pegar alguns financiamentos, né, alguns incentivos. Como que funciona isso? E foi a partir disso que você conseguiu idealizar hoje a embalagem que a gente conhece da Auro? Olha, os financiamentos eu sempre procuro para coisas grandes, para as máquinas, porque as máquinas são muito mais difíceis de financiar e são financiáveis, né? Equipamentos, as taxas de juros para financiar equipamentos são bem mais baixas do que, por exemplo, para capital, quando eles te entregam dinheiro para você fazer uso de outras maneiras. Então, o capital que eu usei, tanto da primeira linha de crédito que a gente conseguiu via Banpará e agora com o Basa, foram para grandes equipamentos. São caros? Bastante, é brincadeira. Eu sou exímia, eu sou cronicamente online, como a minha geração é. Eu acabo pesquisando muito, porque até eu ter o dinheiro, eu pesquiso muito, encontrando oportunidades de equipamentos usados, de empresas que já cresceram e aquele equipamento não faz mais sentido, ou porque fecharam. Eu encontrei uma oportunidade de um equipamento, aí eu tive contatos lá no Basa, consegui uma linha de crédito também muito importante, que também é crédito de fomento, então pequenos negócios que estão tudo organizado, principalmente a parte da declaração de imposto de renda. Procurem o Basa, porque, e não só o Basa, mas outras instituições financeiras podem praticar. Às vezes eles não falam a respeito dessas linhas de crédito, mas procurem, existe e você pode acessá-la. A gente comprou equipamentos. Só que durante o Festival do Chocolate em Brasília, como eu estava falando anteriormente, o nosso estado ele é muito bem visto. Logo, o nosso chocolate, ele brilhou assim como ouro. Ai, que lindo. Ele brilhou como ouro. Eu vendi absolutamente tudo. Eu fui a única chocolateira do Pará que vendeu tudo. Eu voltei para casa sem nada. Além de ser uma excelente chocolateira, sou uma ótima vendedora, galera. E aí, eu estudei tanto vendas, porque, enfim, os desafios da vida vão trazendo, demandando de nós cada vez mais habilidades, né? Então, eu tive que estudar vendas e tal. E essa semana eu recebi o primeiro elogio de que eu sou uma vendedora natural. Você é maravilhosa, uma vendedoríssima. Pois é, eu estudei tanto que soa natural, né? Mas, e eu vendi bastante, vendi tudo, inclusive vendi por empório lá em Brasília, o que permitiu que a gente deixasse um legado do festival. E eu vim com os bolsos cheios, galera. Eu vim assim, cara, é agora que eu vou comprar equipamento e tal. Logo que termina o festival, a organização do próximo já começa. O seguinte já seria o festival de Altamira e o posterior, que é o último do ano, é o de Ilhéus. De Altamira eu estava mais ou menos engatilhada. Como fui destaque em Brasília, não dava para ignorar mais a gata aqui no sudeste do estado, né? Então, já estava engatilhado, já estava organizado. A gente conseguiu essa oportunidade, conseguiu um stand lá em Altamira, que ia ser 15 dias depois. Então, correria para produzir. Enfim, muita coisa deu errado e as coisas erradas, às vezes, se tu olhar da forma certa, dão certo, porque uma formulação que eu errei, eu criei um produto incrível, que depois eu te conto, que é tão bom que eu não consigo manter ele em estoque. Ele vai embora, tipo, na mesma hora, mas aí é tópico para a próxima fase. E aí, fui para Altamira, e quando eu bati na porta para conseguir a vaga para Ilhéus, que era o último festival do ano,
Eu recebi a seguinte resposta. É muito disputada, não sei se você vai conseguir a vaga, mas é isso, vai vendo. Não era um não, mas também não era um sim. E aí, como talvez não é um sim, então o que eu preciso fazer para o sim? Aí essa mesma pessoa, que é o responsável de fazer a lista dos chocolateiros, eu ia encontrar ela alguns dias depois em Paragominas, no Festival do Cacau lá da cidade. E a gente todo ano está lá fazendo parte, porque a nossa plantação fica lá. E a fazenda que recebe o festival todos os anos convidou a gente para ser parceiro, fazendo chocolate com o cacau dele, que normalmente ele exporta tudo para o Japão. Enfim, e aí eu ia encontrar essa pessoa lá. E aí eu pensei assim, agora ele me vendo pessoalmente, ele vai conseguir ver o quanto eu estou esforçada, o quanto eu sou incrível, eu vou conseguir argumentar com ele, eu vou conseguir fazer ele mudar de ideia e me levar. Foi aí que eu recebi a resposta verdadeira do porquê que eu não ia. Ele olhou para mim e disse assim, teu produto é até bom, mas a embalagem não está digna para representar o estado do Pará num festival como o de Ilhéus. Uma facada no coração. Nossa, eu fiquei sem reação. Os meus sogros ficaram assim, tipo, meu Deus, como assim ele teve coragem de falar isso pra gente? Eu disse, gente, foi estar educado, eu já recebi cada coisa. Eu já ouvi cada coisa que vocês não têm nem ideia. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, de novo isso, porque não é uma vez nem duas que a gente ouvia. Mas as pessoas, elas olham o recorte, como a gente tinha falado da foto. Elas não estão interessadas no esforço que tu tá tendo para chegar até ali. Elas querem o resultado. É o resultado. E ok. E eu pensei assim, e esse dinheiro que eu ia usar para comprar um cacau, para fazer um estoque, que eu ia, sei lá, impactar outros empreendedores, outros produtores. Eu disse assim, quer saber? Tá na hora. É agora. Se isso está se tornando uma barreira para a gente alcançar novos degraus, então é a hora de mudar. Isso foi em junho, final de junho. Eu disse assim, eu ainda vou fazer essa transição ainda esse semestre. Apressado, come quente e dá tudo errado. Não deu, foram 2 meses para tornar a embalagem possível. Eu pensei, vai dar certo para a gente fazer a estreia na Feira Agropecuária de Paragominas. Não deu certo, não chegou lá a embalagem, chegou uma semana depois. Já tinha acabado. Gente, e aí foi um desespero e uma angústia, e eu não podia nem imprimir as embalagens antigas, porque eu já não tinha mais dinheiro, porque eu tinha botado tudo nas embalagens novas, e as embalagens novas ainda estavam em desenvolvimento. Eu fiquei 2 meses sem faturar, e as dívidas não esperam. 2 meses sem faturar? Sem faturar. E pense. Tu pensa que a vida da empreendedora é fácil, né, minha irmã? Não, ver o close, não tem ideia dos corres. Não tem. E aí foi desespero total, renegociar cartão e falar com o banco. E aí começa a ter... Joelho no chão pra orar. Chora. E antes disso, o festival de chocolate que ia assim, em Belém foi adiado por 1 mês. Eu tinha a produção feita e meus produtos não duravam, ou pelo menos os bombons não ia durar mês, porque ia ser tipo 45 dias depois. Eu perdi 1000 bombons de uma vez. Foi um choro. Eu disse, eu não quero mais fazer isso da minha vida, eu não quero mais isso, eu não aguento mais. Foi loucura. Foi assim, o empreendedorismo ele te leva para um extremo tão grande, um pico de estresse, que aí as coisas menores já não te abalam mais. Tu vai gerenciando. Eu acho que é aquele trabalho tu expande, e aí quando vem problemas menores, já não te abala, já não te fere. Você já fala, isso aqui, relaxa. A maturidade no fim do dia é isso. A gente já passou por tanta coisa que já nem dói mais. Como é para você hoje, Lari, produzir um chocolate que é tão seu, que é tão essência, que é tão identidade e que não é comparável a qualquer outra coisa que tem, seja aqui no nosso estado ou no resto do país? Acho que é poder olhar para a riqueza que a gente tem aqui. Eu acho que no meu primeiro ano fazendo chocolate, quando eu fazia chocolate no pilão, eu fui entender o que era o mercado de chocolate do Pará. Foi dentro de um festival de chocolate, Festival Internacional de Chocolate da Amazônia, lá em Belém. Eu comprei de todos os chocolateiros. Eu gastei o dobro do que eu ganhei. Dobro não, acho que foi o triplo do que eu ganhei. Ou era isso, ou eu pagava 20 mil reais e ia para Canela estudar. Então, assim, saía mais barato essa pesquisa.
Eu acho que o primeiro passo dentro de um processo, de uma metodologia de estudo, seja qual for, para qual objetivo seja, tu tem que imergir naquele universo. E eu via muito que os chocolateiros, no Pará, valorizavam muito ingredientes de fora. Sendo que a gente tem tanta riqueza aqui, tanta opção aqui, e muitas vezes a gente nem sabe como usar. Porque, por exemplo, o cumaru até não muito tempo para a gente significava remédio. Ele é um excelente anti-inflamatório. Ele é usado muito para os xaropes, para o pulmão. As nossas avós fazem muito aqui. Mas essa finalidade dele na gastronomia foi trazida a partir de fora, um olhar de fora. A Europa viu primeiro. Olha só isso, gente. A síndrome de vira-lata aí que a gente tem, né? A gente sempre foi objeto de extração para o outro, mas sequer a gente conseguia olhar para si mesmo com esse olhar dessa riqueza, do que é nosso, como se apropriar disso, como olhar o que a gente tem com outros olhos. Se dá para fazer remédio, dá para comer. Se dá para comer, dá para botar em alguma coisa. Por que não fazer um biscoito? Os tradicionais amanteigados com umas raspinhas de cumaru, será que não é bom? Será que ao invés de tu colocar a essência de baunilha num bolo, tu colocar raspas de cumaru, será que não é uma opção melhor? Então, a gente incorporar todos os dias, ou até mesmo num brigadeiro, porque o recheio do meu bombom é um brigadeiro de cumaru. Então, faz um brigadeiro branco, ou até um brigadeiro tradicional e bota umas raspinhas, bem pouquinhas de cumaru. Tu vai sentir a explosão acontecendo e tu vai incorporar no teu dia a dia um ingrediente que é tão nosso. Então, assim, o meu principal passeio, meu passeio favorito é estar na casa de ervas. Porque às vezes a gente acha que esses ingredientes são difíceis de achar e não. Na casa de ervas mais fraca, na feira, tem tu tudo. acha o cumaru. Vai pro Ver o Peso, minha irmã. Lá no Ver o Peso tu encontra tudo e muito mais. Não precisa ir tão longe. Vai na feira da sua cidade e procura os ingredientes. Principalmente nós aqui na Amazônia, aqui no Pará, sempre tem uma loja de ervas. E vai lá e dá uma olhadinha. Tu vai achar o ingrediente, tu vai encontrar uma coisa muito nossa. Então, o brigadeiro de cumaru, ele assim, as pessoas se chocam com essa possibilidade desse ingrediente tão genuíno. E olha que o cumaru, pelo menos pelos cozinheiros, os grandes chefes paraenses têm usado muito cumaru. E eu descobri ele assistindo MasterChef. Então, esse trabalho que muitas vezes a mídia tem feito, principalmente nesses programas de gastronomia, às vezes mostrar para o público também essas possibilidades que tem aqui na nossa terra. E é assim que a gente ganha repertório, né? E talvez essa seja uma das grandes dicas, e eu percebo que a Lari faz isso como ninguém. Tenha repertórios de áreas distintas. Por vezes você vai aprender lendo um livro, mas em outros momentos você vai aprender vendo um filme, assistindo um programa de TV, pegando referência com alguém que tem um olhar afetivo para uma determinada área. Sim. E aí você descobre as infinitas possibilidades. Além do cumaru, você tem um bombom que tem jambu. Sim. E aí você fala, poxa, o jambu, que via de regra é utilizado ali em pratos salgados, né, em pratos tradicionais da nossa culinária paraense, talvez nos principais pratos, né, o tacacá, o pato no tucupi, o arroz paraense, todos esses têm ali o jambu como parte integrante. Mas por que não no doce? Poxa, por que não pegar a música da Dona Onete, do Treme Treme, e mostrar que essa identidade também pode estar dentro de um bombom, dentro de um chocolate aveludado e que, consequentemente, cria uma raiz que mostra ali o rosto da Lari como a essência daquilo que é produzido. E eu sei que, por mais que hoje você já tenha um produto, Lari, que seja bom, validado pelas pessoas, você já tem pontos de venda, não somente aqui na região sul e sudeste do Pará, mas também em Belém, em outros pontos do Brasil, você foi para Brasília, você vai para outros lugares. Mas esse caminho, na verdade, por mais que hoje já seja amplo, ele também traz mais desafios. Com certeza. Quais são estes próximos passos? Assim, você é uma mulher muito jovem, você tem 27 anos. Gente, 27 anos. É uma jovenzinha. Uma garota. Uma garota, uma jovenzinha, cheia de sonhos e, obviamente, com muita ciência desses obstáculos daqui para frente. Qual é a sua meta para pegar essa embalagem aqui
e mostrar para o mundo que o que tem aqui dentro é muito mais do que o sonho de uma menina que nasceu na periferia de Belém. É a essência de um estado inteiro que quer chegar nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Olha, sempre fui ambiciosa e eu não tenho medo de dizer isso. Se eu conseguir chegar aqui, neste momento, e ter tudo que eu tenho hoje, graças a essa ambição, acreditar que é possível e que eu sou capaz de tornar isso possível. E eu quero tornar a Aurô a marca referência no Pará. Quando pensar em Pará, pense em Aurô. Então, esse é o meu foco, é tornar a marca mais relevante do estado. E levar a essência do que é ser paraense, do que é ter orgulho dessa terra, orgulho de ser quem tu és, de ser paraense raiz, falando, e que ama essa terra, que valoriza cada um desses ingredientes, que carrega produtores, que carrega pedaços desse estado em cada uma dessas barras. Hoje a gente impacta 4 produtores de diferentes regiões do estado e de regiões que, tirando o novo repartimento que é referência, né, no Tuerê, são regiões como Paragominas, como São Domingos do Araguaia, que não tem tradição em cacau, mas que tem muito potencial. Então, acreditar nesses empreendedores quase underdogs como eu, né, de que é possível chegar longe, de acreditar que é possível crescer nessa terra. Eu me recuso em sair do Pará quanto indústria, porque eu acredito muito no poder dessa terra. E eu falo muito do sul do Pará, lá na capital. Eu disse assim, se as pessoas tivessem noção da potência que é o sudeste do estado, como Marabá, Paraupebas, Canaã, elas não iriam para o sul do Brasil sofrer xenofobia. Aqui é uma terra de muita oportunidade. As pessoas do sudeste vêm para cá para enriquecer, do sul vêm para cá enriquecer. Eles montam colônias aqui. Por que a gente que é daqui, que às vezes está sofrendo lá na capital, não pode encontrar essas oportunidades, que muitas vezes pessoas de fora vivenciam isso aqui? Eu acredito muito no Pará. Tanto que tudo que tem nessa embalagem, ela é da nossa terra. Do cacau, açúcar, a embalagem é fabricada aqui. Os ingredientes são todos da nossa terra, porque a gente tem muita riqueza e às vezes ela é dissipada, por que não mantê-la aqui? E é uma escolha de posicionamento. Por isso que a Aurô, ela vai ser a marca mais relevante do estado do Pará. Ela vai representar o Pará, não só no Brasil, mas no mundo. E com muito orgulho de ser quem ela é, muito orgulho dessa terra e mostrar para o mundo o que é o Pará, o grão Pará, né? O grande Pará. Então, farei esse sacrifício com toda a credibilidade que eu tenho, com toda a força, a fé, o desespero, a ansiedade. A ansiedade. É dificílimo, gente, é dificílimo, é cada coisa que eu ouço. Mas é isso, eu acredito muito nessa terra, eu acredito muito em cada um de nós que está aqui lutando para deixar muito claro que aqui posso usar um palavrão? Pode. Que aqui é foda, que aqui não é o do mundo, que aqui é uma terra incrível. Visitem o Pará, conheçam o Pará, porque aqui a gente é uma galera que luta, que acredita, que canta, que dança, que ama a sua terra, que ama a sua cultura. Eu sou uma apaixonada, não posso ouvir um carimbó que eu estou dançando loucamente, porque eu sou muito apaixonada por tudo que tem aqui. Quando você é apaixonado por essa terra, você não encontra barreiras. Você traz o jambu para a confeitaria e faz isso com maestria. Você encontra uma especiaria como o pichuri e mistura com chocolate. Você encontra até uma fruta muito desvalorizada como o jatobá e torna ele delicioso, entendeu? Então, assim, você vai agregando cada vez mais esses elementos da terra porque você acredita nessa potência. E você acredita que aquilo que às vezes é desprezado pode ser valorizado, só trabalhando da forma certa. Assim como a Aurô, assim como a Aurô então a gente tenta replicar esse pensamento para tudo que a gente faz. Obviamente, nem tudo que a gente toca vira ouro, mas a gente vai tornar isso possível. A gente vai dar um jeito de tornar tudo que a gente toca em ouro. Eu poderia encerrar o Café com Drummond nesse momento, né? Depois dessa aula maravilhosa. Para mim é muito emblemático, Lari, porque eu percebo, principalmente pelas redes sociais, e você sabe disso, você acompanha de perto esse trabalho, que as pessoas, elas carregam uma vontade de falar mal. E muitas vezes essa vontade parte até de quem está aqui dentro. Sim. Eu não sei se né, como o poeta dizia, uma síndrome de vira-lata,
se é esse sentimento de inferioridade ou esse achismo de que só é bom aquilo que está lá do meio para baixo do Brasil. Não que lá não tenham boas coisas, tá? Muito pelo contrário, a gente sabe que tem, mas por que a gente não pode trazer esse olhar afetivo e potente aqui para a nossa região? E para mim é muito positivo e grandioso estar com um programa no maior grupo de comunicação do Sul e Sudeste do Pará, falando sobre o chocolate que daqui a pouco vai se tornar o maior do Sul e Sudeste do Pará. Esse encontro, ele não é por acaso, ele não é do nada, e ele acontece justamente porque você acreditou em você primeiro, mesmo quando todas as pessoas diziam: ai, que embalagem feia, ai, que chocolate que... talvez seja até gostoso, mas será que a gente não pode buscar um que é produzido lá em Gramado? Ou talvez, se for do Pará, aquele que é produzido lá em Medicilândia, porque lá é a terra do cacau. Você tornou possível mesmo aquilo que vinha a partir de um obstáculo. E para nós é uma honra poder contar a sua história por aqui. Eu queria ter muitas outras horas para falar sobre você, para celebrar a sua existência. Eu acho que nesse momento as pessoas em casa já tiveram um pouquinho do gosto do que é ser uma jovem que não tem medo do obstáculo, que agarra a oportunidade e que quando ela não chega, chuta a porta para que ela venha. Você é literalmente a essência daquela que, ao invés de pedir licença, pede desculpas quando percebe que entrou. E é assim, porque muitas vezes a porta não vai se abrir para você, assim como não vai se abrir para mim. Enfim, quando a gente acredita muito em algo, é preciso fazer a diferença. Eu desejo do fundo do coração que a Auro conquiste os 4 cantos do mundo. Esse chocolate é incrível, uma pena que os nossos telespectadores agora não estão aqui, provando neste momento, mas podem fazer isso. Tem ponto de venda em Belém, tem ponto de venda em Marabá, em Parauapebas, em todos os lugares. E a gente manda pro Brasil todo. Só mandar no WhatsApp pra gente, entre em contato lá com a Auro que a gente manda pelo Brasil. Gosto assim, a gata já faz logo o merchan, bem maravilhosa. E eu agradeço do fundo do coração, espero te encontrar outras tantas vezes para celebrar essa história e as conquistas daqui para frente. Com certeza, a Auro... Ela fica, hoje é um marco muito importante por estar a Auro aqui, mas desde Cacau do Pará, ter essa oportunidade de te conhecer, de te ter como... Eu me considero tua amiga. E é mesmo, gente. Porque, assim, ter uma rede de apoio feminina é diferente. E ser uma porta-voz da cultura e ter outra porta-voz da cultura junto, eu acho que é um somatório de forças. E é isso, o somatório de pequenas forças vai gerar uma grande força. Eu espero que a autoestima de ser paraense chegue aqui. E eu percebo uma diferença muito grande a partir de todo esse movimento de COP. Houve um resgate do orgulho de ser paraense. E eu acho que é o maior legado desse evento aqui no estado, mais do que qualquer outro objetivo que eles tenham tido. Porque nunca se pensou tanto em Pará quanto um expositor de cultura, tanto de gastronomia, de cultura, de teatro, de música, e tudo isso é esse somatório de pequenas forças, sabe? E eu tenho certeza que, de alguma forma, isso aqui ainda vai ser mostrado para o mundo de muitas e muitas maneiras. Aqui é só o primeiro passo, e eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui neste momento de transição, e com certeza vai ficar ali num quadro muito especial na memória, lá na frente, nessa história de sucesso. E você que está aí do outro lado, acha que o Café com Drummond acabou? Não acabou não. No próximo bloco tem o quadro Energia para Crescer, com aquela dica, insight maravilhoso que você não perde por esperar. Portanto, não saia daí, eu volto já. Toda vez que eu entro nesse rio, eu me pego pensando na vida. Eu sempre achei que o futuro era algo lá longe. Um dia eu comecei a pensar naquele outro futuro, o que está mais pertinho da gente. O futuro pode estar em cada coisa que ajuda a melhorar nossa vida. É bonito de ver os meninos felizes da vida, o tempo trazendo coisas boas, a vida se iluminando.
Sabe que é até bom pensar no futuro como um amanhã, mas é melhor lembrar que ele acontece aqui, no que a gente faz hoje. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond e chegou aquele momento do programa que você adora. É o nosso Energia para Crescer. Pronto para o insight de hoje? Se eu falar capital mundial da moda, você vai pensar em quais lugares? Pois bem, eu sei que você não pensou em Belém do Pará, mas a gente tem sim moda extraordinária por aqui. Eu tô com a Alcimara, essa estilista incrível, que está participando hoje do Café com Drummond, e a gente vai caminhando aqui para o ladinho, Alcimara, chegando perto das suas peças. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Bem, eu sou Alcimara Braga, a princípio professora de matemática, formada pela Federal, mas me especializei em moda porque era um sonho de infância, né? Então, realizei esse sonho justamente quando eu encontrei uma carta que eu escrevi aos 9 anos de idade. Isso em 2018 eu digo, não, vou correr atrás dos meus sonhos. Então fiz 3 especializações na área de moda, fiz um curso de figurino pela UFPA e me tornei professora de moda numa instituição privada em Belém. E comecei um movimento em Belém chamado Movimento Moda Paraense. De repente já me vejo como ativista da moda aqui em Belém, trabalhando em projetos sociais, trabalhando moda dentro do presídio feminino, com comunidades, com parceiros, né, com coletivos, realizando eventos de moda e trazendo mais pessoas junto, porque eu digo que não é só sobre mim, é sobre toda uma coletividade, porque Belém, Pará, tem uma conexão muito forte com moda. Nós temos muita riqueza, nós temos muitos biomateriais, que é o que eu vou falar daqui a pouco sobre as peças que nós temos. E tem uma dívida histórica, porque a moda brasileira, ela nasce com um paraense chamado Denner Pamplona, que nasceu na ilha de Soure, no Marajó. E aí nós temos uma parceria muito forte também com o coletivo do Marajó, da minha amiga chamada Jace Garcia, que é o coletivo Manos e Manas Marajoaras. É o 2º ano que nós estamos aqui, né, apoiando esse projeto incrível da Fafá, que é uma pessoa que nós admiramos muito e é uma grande apoiadora do nosso trabalho, eu digo que ela é nossa madrinha dentro desses projetos, né? Então eu acredito muito na potencialidade da moda amazônica, não só na inspiração do conceito, até porque muita gente de fora se apropria dos conceitos amazônicos. Eu digo, nós não queremos homenagens, nós queremos protagonismo. Então, tem muita homenagem sendo feita em forma de apropriação cultural, né? Eu digo, esse protagonismo é para as pessoas que moram aqui, é para a bordadeira que faz o bordado marajoara, que mora lá na ilha do Marajó, é para a comunidade periférica do Jurunas, do Guamá, que tem toda uma identidade cultural, tem toda uma questão de representatividade muito forte. E tem muita moda ali, que é a moda que nasce na periferia, e muitas das vezes você vai ver aí nas passarelas, né, também de uma forma mais gourmetizada, digamos assim. Eu digo, precisamos valorizar isso, precisamos empoderar isso, precisamos nos apropriar como protagonistas mesmo. Então, a moda que eu trago é uma moda conceitual, né? Eu trabalho muito com figurinos, né? Eu sou figurinista também, além de professora de moda, de design. Busco trazer conceitos. E geralmente a minha pegada é um pouco de protesto, eu digo que é uma moda manifesto, porque, por exemplo, a minha coleção do ano passado, que foi Tauta Xingu, foi inspirada no livro de um poeta paraense, num livro chamado Tauta Xingu, que fala sobre as problemáticas da Amazônia. E essa coleção agora, que é com couro de pirarucu, uma parceria feita com uma empresa de São Paulo chamada Tilápia Leather, que me cede esse material. Sou embaixadora da empresa aqui na Amazônia, ela me cede esse material, que afinal nada é sobre nós sem nós,
para divulgar essa questão do couro do peixe, tanto do pirarucu quanto da tilápia, como uma proposta mais sustentável. Por quê? O peixe ele faz parte da nossa cultura alimentar, né? Então, a partir do momento que eu pego uma pele que é de alguém que cria, digamos, tem um tanque ali de tilápia ou de pirarucu, de cativeiro, eu não estou desmatando para plantar pasto, para criar gado, para tirar esse couro, que abastece o mercado de luxo, né, no Brasil e no mundo. Então, é um couro muito bonito, né? E aí nós fomos desafiadas, tanto eu quanto a Jaci Garcia, que também é embaixadora dessa empresa, né, para divulgar esse couro, numa proposta mesmo de popularizar. Acho que bora mostrar que é possível um couro resistente, né, dá para fazer muita coisa, além de acessórios, sapato, bolsa. E aí nessa proposta de fazer alguns figurinos, algumas peças que são as que nós vamos mostrar hoje. Maravilhoso. E quando você fala couro de pirarucu, a gente imagina a figura do peixe, mas a gente olha a versatilidade, né? O que a gente está vendo aqui. Vestido de noiva. Vestido de noiva. Olha, por que eu não descobri isso antes, minha gente, do casamento? Vestido olha de só, noiva. esse corcelê, né? Como um corset que é ajustável a qualquer corpo, né? Porque como é de amarrar, ele pode ser adaptável. E não somente na roupa de noiva. Eu posso ir para uma festa com um básico preto, uma calça, uma camiseta e coloco acessório. Então pode ser utilizado para fazer alguns acessórios, né? Cintos, uma peça que tu vai colocar, tem uma grande versatilidade e aí vai ser bem interessante de utilizar, né? Maravilhoso. Pode falar pra gente um pouco sobre essas peças, sobre a construção da identidade? Essa peça aqui, por exemplo, é inspirada na borboleta amazônica, né? Uma peça conceitual, justamente para apresentar esse couro. Nós temos aqui a noiva também, como eu falei, uma peça que é bem versátil, pode ser utilizada numa outra proposta, não somente de noiva, mas sobreposta, pode usar com jeans, por exemplo, né? Põe um top, põe a peça, põe um jeans, pronto, tá pronta para ir para uma festa de aparelhagem, por exemplo. Aqui é uma peça conceitual. Essa peça aqui, ela foi bem inspirada mesmo no livro Tao Te Ching Gu, porque é inspirada no verso que fala sobre o voo dos pássaros queimados vivos na Amazônia, porque quando você queima a floresta, está queimando a casa de toda uma biodiversidade aí de animais, né? Alguns são mais rápidos, alguns não conseguem sobreviver, né? Então é muito prejuízo. Então esse poema, como eu falei, que é do livro Tao Te Ching Gu, ele traz essa reflexão, que alguém pode pensar, tá queimando árvore, floresta, é muita coisa que se perde, né? Uma árvore é uma riqueza muito grande, são anos ali, né, para ela crescer, para dar sombra, para dar vida, para ser casa, para ser morada, né? Então, essa peça é uma peça conceito, né, que traz esse manifesto, como se fosse um manifesto em forma de roupa. A moda, ela pode ser um fator de comunicação, você pode comunicar através da moda. A moda também pode ser um fator de transformação, por exemplo, eu trabalho moda dentro do presídio feminino através de oficinas com as meninas. Já fizemos desfile no Teatro da Paz, já fizemos desfile no Hangar, e eu vejo quanto a moda tem um papel transformador na vida das pessoas, né? Quando eu escuto cada uma delas falando assim, nossa, isso tem mudado tanto a minha forma de pensar, de ver o mundo, e ainda mais na Amazônia, eu digo que nós somos uma potência para o mundo, para dar exemplo para o mundo. Quando a gente trabalha, por exemplo, colares de sementes, né? No lugar de você estar usando ouro, você está usando aí um colar de semente de açaí, semente ajarina, né? Tem tantas sementes que você pode utilizar, peças belíssimas. Então, quando eu trago o couro do pirarucu, quando eu trago a fibra, por exemplo, a fibra de juta, do miriti, do tururi, e eu trago bolsas, as marcas de luxo já estão se atentando para isso, já estão trabalhando com esses materiais. Então, isso pode mudar a vida de comunidades, por exemplo, se a gente traz o protagonismo para elas, se a gente conecta elas aos mercados que podem pagar, por exemplo, eu já vi bolsas de couro de pirarucu custando 3 mil, 4 mil, 10 mil reais. Isso poderia mudar a vida de comunidades. Eu já vi colares de sementes, por exemplo, no Shopping Leblon, no Rio, sendo vendidos a 500 reais. Enquanto na nossa feira, você vai ver, na nossa feira do Ver o Peso, eles vendem a 40, 30. Já levei meus alunos para fazer visita técnica nesses espaços, conversar com os artesãos, eles comentarem,
Eu sei que tem pessoas que compram aqui e revendem para fora, né, tanto para o Sudeste quanto para fora do país, a esses valores, 300, 400. Nossa, isso mudaria tanto a vida dessas pessoas. Então, eu digo que hoje eu me considero uma ativista da moda. Se a gente puder levar esse conhecimento, levar esse esclarecimento, conscientizar as pessoas sobre a valorização do que é feito aqui e para os próprios artesãos, para as próprias pessoas que fazem esse trabalho, para eles se reconhecerem como protagonistas, para eles entenderem o valor do trabalho deles. Se a gente conseguir conectar eles aos mercados, vai vir muita gente de fora para Belém no período da Copa. Muita gente que vai se apropriar, porque sabe do valor que tem. Então nós precisamos entender, reconhecer e se apropriar, dizer, isso aqui pode mudar a vida de muita gente. E novamente, repito, precisamos fazer esse resgate histórico, porque a moda só surgiu no Brasil por conta de um paraense chamado Denner Pamplona. Ai, gente, eu poderia dizer que os encontros marcados são excelentes, mas os melhores encontros são aqueles que vêm assim do nada. E que bom, que honra ter você aqui, que honra mostrar o seu trabalho. E eu espero que seja uma trajetória de muito brilho, porque o que você produz é arte e é uma arte que merece encontrar todas as melhores varandas e janelas do mundo. Foi um prazer conhecer você. Obrigada, um prazer. Como é bom perceber o aprendizado prático acontecendo assim, bem na nossa frente. Eu tô muito orgulhosa dessa história. Agora, bora falar de energia? Há 13 anos, a Equatorial vem iluminando caminhos por todo o Pará, mostrando que o futuro começa nas pequenas mudanças que transformam a vida das pessoas todos os dias. Com Luz para Todos, leva energia para comunidades que viviam sem luz. Com o E Mais Geladeira, troca equipamentos antigos por novos, ajudando famílias a reduzir o consumo de energia. E também cuida do planeta, reduzindo a emissão de CO2, sabe como? Desativando usinas a diesel e ligando cidades ao sistema interligado nacional. Tem também a Clara, a assistente virtual que aproxima pessoas e facilita o atendimento. E o Mais Energia Pará, com obras e desenvolvimento que impulsionam o Estado. Tudo isso porque o futuro se constrói agora, junto com você. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. A toda hora, Equatorial. Coragem, juventude, raiz. Essas são só algumas das palavras que nos ajudam a entender a história por trás da Aurô e também da Lari Ribeiro. Que orgulho celebrar essa história. Eu já tô aqui, ansiosa e cheia de saudade, porque na semana que vem você acompanha o último episódio da temporada do Café com Drummond. Até lá! Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.